Nós falamos na reunião passada sobre a primeira porta que nós temos que fechar para o mal, que é o nossos pensamentos. É a primeira coisa, é você cuidar com os seus pensamentos. No que pensar? Nós falamos semana passada, naquilo que é amável, naquilo que é respeitável, naquilo que tem louvor, que é excelente, que é puro, que é santo. Pensar naquilo que é bom, blindar a nossa mente, cuidar com os pensamentos negativos, com essas vozes na nossa cabeça, esses pensamentos sutil, porque o diabo trabalha na nossa cabeça, ele trabalha na nossa mente. Ele tenta lançar os seus sofismas, as suas ideias, porque antes de uma pessoa tirar a própria vida, primeiro ela pensou nisso. Primeiro ela alimentou isso dentro dela. Essa ideia passou pela cabeça dela e ela foi alimentando aquilo, e aquele pensamento, aquilo que antes era um pensamento, se tornou algo concreto. Ela tirou a própria vida, mas primeiro ela pensou, veio o pensamento na cabeça dela. A mesma coisa é o sujeito quando trai a esposa, aquilo passa pela cabeça dele, aquele pensamento, aquela ideia, ele vai sendo consumido por aquele pensamento e daqui a pouco ele vai e trai. A mesma coisa é a pessoa que tem um vício. Ela acorda de manhã pensando, dorme pensando, ela é consumida por aquele pensamento e daqui a pouco ela está ali entregue ao vício. Então, nós temos que fechar essa porta para o mal. Nós não podemos dar essa brecha. Nós temos que blindar o nosso pensamento buscando ter a mente de quem? De Cristo. Pensando nas coisas do alto. Ocupando a nossa mente com as coisas de Deus. E a segunda porta que a gente tem que fechar, que é o assunto de hoje, é o nosso coração. É a segunda porta, é o nosso coração. Você sabe que muitas pessoas, elas não se libertam, elas não nascem de Deus, elas não conseguem ter uma nova vida, porque elas não guardam o coração. São pessoas que se ressentem com muita facilidade, pessoas que guardam rancor, pessoas que guardam mágoa, pessoas que guardam ressentimento. Nós acabamos de mostrar aqui para você esse vídeo das águas sendo transformadas em sangue, que foi o primeiro sinal que Deus fez no Egito. Olha o que diz aqui, vamos ler aqui para você entender, Êxodo 7,19. Diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, e sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Você sabe que o rio Nilo era um rio importantíssimo para a economia do Egito. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, e é isso que eu quero que você atente. Você percebe que foi exatamente no rio Nilo que Faraó mandou pegar todos os bebês hebreus e lançarem para morrer aonde? No rio. Exatamente ali. Pegaram os bebês e lançaram os bebês no rio para que eles morressem afogados. E justamente no rio Nilo, Deus transformou aquele rio num rio de sangue. Por quê? Agora entenda.
A vingança, ela não é sua. A vingança não é minha. A vingança é de Deus. Por isso que você tem que guardar o seu coração de mágoa. Porque a vida é como uma via de mão dupla. Tudo que vai voltar. Não adianta. Não caia nessa, não. A Bíblia diz em Gálatas que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Gálatas 6, não adianta. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Cedo ou tarde, não importa o tempo. Não importa, ele vai colher o mal que fez, ou o bem que fez também. Agora, ainda que alguém tenha feito mal contra você, porque a maldade vai acabar quando? Quando que a maldade acaba? Só vai acabar com a volta de Jesus. Porque enquanto você estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui, a maldade sempre vai existir. Pessoas invejosas, pessoas que vão procurar bruxaria, feitiçaria, enfim, vão tentar prejudicar de tudo quanto é meio, seja físico, seja pelos meios espirituais. Cada pessoa, ela vai buscar uma maneira, um meio de prejudicar, porque quem tem a natureza ruim é ruim. Quem não tem a natureza de Deus é ruim, é má, é perversa, é maligna, gosta de fazer o mal, gosta de prejudicar, tem uma língua afiada, prejudica, puxa o tapete, mente, engana, arma ciladas. Isso é natural. Só que essas pessoas, elas não ficam impunes. Não ficam. E é por isso, exatamente por isso, que você não deve permitir que a mágoa, o ressentimento venha entrar e venha se instalar no teu coração. Por quê? Porque essas pessoas vão receber. Não precisa você desejar o mal para elas. Não precisa você querer o mal delas. E não se engana, porque tem muita gente dentro da igreja que não se liberta por causa disso. Não muda de vida por causa disso. Não nasce de Deus, não recebe uma nova vida de Deus. Por quê? Porque elas querem maquiar a maldade delas, porque elas também são más. Elas também gostam de retribuir o mal para os outros. Só que aí, elas não querem escancarar isso. Aí elas espiritualizam. Como? A mão de Deus vai pesar. Aí elas querem jogar Deus na história. Não, porque você vai ver o que Deus vai fazer na vida do fulano. Fulano vai ver, porque o meu Deus é forte, o meu Deus é poderoso. Fulano vai ver, brincou comigo, brincou com Deus. Olha só, ainda joga Deus na história. Deus não tem nada a ver com a tua maldade, não. Deus não tem nada a ver com isso. Você não pode desejar o mal de ninguém, ainda que alguém tenha feito o mal para você. Retribua o mal que lhe fizeram com o bem. Se a pessoa vai colher o que ela plantou ou não, isso não compete a mim, a você. Compete a quem? A Deus. E a Bíblia não mente, a palavra de Deus não mente. Essas pessoas vão colher, não adianta. A pessoa pode estar numa posição tão alta, tão elevada, que ela pode pensar assim: ninguém vai mexer em mim, ninguém vai tocar em mim, ninguém tem poder sobre mim. Só que ela se esquece que tem um Deus poderoso que está acima de todos. E se ela fez o mal, ela pode estar tão alta a ponto do braço do homem não alcançar e ele puxar ela para baixo. Mas o de Deus puxa, o de Deus alcança. Então não tem isso. Não deseje o mal de ninguém. Não caia nessa armadilha, não. Porque a partir do momento que você deixa a mágoa entrar, a partir do momento que você é tomado por esse ressentimento, esse ressentimento e esse sentimento de retribuição, de vingança, fulano me paga, você não está sendo diferente dele em absolutamente nada. Você está agindo da mesma
maneira, da mesma forma, do mesmo jeito. Você não está sendo diferente da pessoa que lhe fez o mal. Se ela faz o mal para mim e eu retribuo o mal, está tudo certo, Deus não se mete. Agora, se ela faz o mal para mim e ao invés de fazer o mal eu oro por ela, aí ela vai se ver com quem? Com Deus. E eu não preciso desejar nada disso. Por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 18, diz assim, ó, se for possível, e na maioria das vezes se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque às vezes essa paz, ela não depende só de nós. Por quê? Porque tem pessoas que saem de casa determinada a atazanar a vida dos outros. Ela sai de casa determinada a infernizar a vida do outro. Tem gente lá no seu trabalho, por exemplo, que sai de casa determinada, hoje eu vou encher a Maria. Hoje eu vou aperrear a Maria. Hoje eu vou partir para cima dela. Ela já sai de casa assim. Então, muitas vezes essa paz não depende só de nós, estar em paz com os outros. Depende dos outros. Mas aqui ele está dizendo, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de você, busque o quê? Estar em paz. Não busque encrenca. Não seja uma pessoa difícil, não. Você é de Deus, você é luz, você não é trevas. Aí ele fala, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, minha é a vingança, e eu a retribuirei. Diz quem? Diz o Senhor. Quer dizer, a vingança é tua, a vingança é minha, é nossa. Não, a vingança é de quem? É dele, é ele que vai retribuir, não é nossa. Aí ele diz assim, antes, isso aqui é forte, hein? Isso aqui não é qualquer um que consegue fazer, não. Isso aqui não é qualquer um, não. Ele fala assim, ó, antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E aí diz assim, ó, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fique em pé, por favor. É isso aqui, ó. É isso que você, que nós temos que fazer. É vencer o mal com o bem. É vencer as trevas com a luz. É dessa maneira. É tão forte que ele fala, olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Aí temos que falar assim, mas pastor, não pode colocar um venenozinho assim de rato? Não, pode não. Não pode não. Ou seja, é todos que fazem isso? Não. Tem gente que fala assim, fulano vai se dar mal. Pragueja ainda em nome de quem? De Deus. Ainda fala assim, em nome de Jesus, fulano vai quebrar a cara, em nome de Jesus, eu vou ver ele na miséria. Que isso? Que fé é essa? Então cuidado, porque eu vou dizer uma coisa para você, é isso que liberta você, não é a oração, não, porque não adianta nada. Pode orar, pode colocar a mão na tua cabeça, pode virar você do avesso, isso não muda. Se você não vigiar teu coração,
se você não blindar teu coração, se você não guardar o teu coração. Tem gente que parece que o coração dela está do lado de fora. Sim ou não? Qualquer coisinha toca, qualquer coisinha atinge, qualquer coisinha mexe com ela. Parece que o coração dela está do lado de fora. O coração dela é de fácil acesso. Cuidado, proteja o teu coração, pelo amor de Deus. Proteja o teu coração, blinda o teu coração, proteja. Meu Deus, me guarda. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração, tudo começa aí, ó. Assim como nós falamos da mente, dos pensamentos, guardar a mente, o coração também. Porque o coração também é uma porta que o mal vai usar para entrar em você. E às vezes ele usa pessoas para te machucar, ele usa pessoas... Ou você acha que não? Que ele não pode usar? Que ele não tem força para fazer isso? Que ele não tem força para influenciar? Você acha que ele não tem força para influenciar uma pessoa? Claro que tem. Influenciar alguém até da própria família. Para te machucar, para te magoar. Para entrar em você. E quantas pessoas fizeram besteira por causa da mágoa? Quantas pessoas se destruíram por causa do ressentimento? Então guarda teu coração. Amém? Guarda ele. Guarda teu coração. Vigia o teu coração. Nós vamos falar com Deus agora. Você vai pedir a Deus: meu Deus, guarda meu coração. Entra dentro de mim. E se você tem mágoa, se você tem ressentimentos, você vai orar a Deus: meu Deus, me ajuda a liberar perdão, me ajuda a tirar isso de dentro de mim, porque eu não quero carregar isso dentro do meu coração. Eu não quero carregar isso comigo, eu quero ser livre e não escravo. Amém?